Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 27. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Como os irmãos podem ver, a reforma da igreja continua. Nós estamos firmes, queridos, nessa reforma. Já está durando quase 2 meses já essa reforma. E nós queremos que daqui mais uns 15 dias nós iremos concluir toda a reforma da igreja. Esteja orando, esteja contribuindo para que possamos terminar esse propósito. Mateus 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46. A palavra do Senhor nos declara o seguinte: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos e repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Os que creem, diga amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. O Espírito de Deus moveu o meu coração para trazer esta palavra ao seu coração. Semana retrasada, eu vi uma frase, uma mensagem, que dizia assim, eu estava preparando uma mensagem, e eu li um pedaço de uma frase que um homem dizendo: eu chorei porque eu não tinha dinheiro para comprar sapatos de marca. O homem estava chorando porque ele queria comprar sapatos de marca, sapatos caros, e ele disse: eu parei de chorar quando eu vi uma pessoa que não tinha os pés, agradecendo a Deus. Ele estava chorando porque não tinha dinheiro para comprar um sapato de marca, mas ele disse que parou de chorar quando ele viu um aleijado, que não tinha os pés, agradecendo a Deus. E eu disse: meu Deus, isso é forte. E eu entrei em uma questão com Deus. Eu disse: Deus, por que a dor acontece na vida do ser humano? Por que todos nós passamos pela dor? Por que todos nós sofremos? Porque ninguém gosta de passar pela dor, ninguém gosta de sentir dor. E nessa reflexão, nessa meditação, veio a pergunta: qual é a maior dor do mundo? Qual é a maior dor do mundo? Você sabe me responder? Qual seria a maior dor do mundo? Porque é interessante nós notarmos isso. O ser humano, ele nasce com dor. Para vir a este mundo, a gente já começa sentindo dor. Porque se a criança não chorar, o médico vai lá e dá uns 2 tapinhas para chorar, é ou não é? A gente já entra no mundo sentindo dor. E a gente vive neste mundo tendo dores. E Jesus é claro sobre isso na sua palavra. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A Bíblia, no livro de Isaías, declara que Jesus era um homem de dores, era um homem de muitas dores. O próprio Filho de Deus, ele veio a essa terra e ele passou por muitas dores. Existem 3 tipos de dores. Existe a dor física, que é a dor no corpo, quando você se machuca, ou quando acontece algo no seu corpo anormal e provoca uma dor. Existe a dor emocional. A dor emocional é aquela dor quando você é traído, ou quando alguém fala mal de você, ou quando você descobre alguma coisa que envolve o seu nome, ou quando você descobre que foi enganado, enganada. A dor emocional, principalmente na vida sentimental. Quando a pessoa está sozinha, é uma dor, a solidão. Para muitas pessoas é uma dor. Existe a dor física, existe a dor emocional, e existe a dor espiritual, que muitas pessoas estão sentindo
E tem gente que ainda vai sentir a dor espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar. O tema da mensagem é: qual a maior dor do mundo? Se você pudesse calcular, se você pudesse dizer na sua mente, qual seria a maior dor do mundo? Há quem diga, hoje em dia, que a maior dor que existe é a dor de pedra no rim. Dizem que quem tem pedra no rim é dor de querer morrer. Para mim, uma das maiores dores que eu já senti foi a dor de ouvido e a dor de dente. Meu Deus, que dores terríveis são a dor de ouvido e dor de dente. Mas para cada pessoa existe um grau, um nível de dor. E é muito interessante a gente entender isso. Porque nos nossos dias já inventaram unidade de medida para muitas coisas. Já inventaram unidade de medida para tantas coisas, menos para medir a dor. Você pode chegar nessa igreja e medir a igreja e dizer: quantos metros tem essa igreja? Essa igreja tem 9 metros de largura por 19 metros de comprimento. Você tem condição de medir um recipiente de água, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Tem como medir a temperatura, 30 graus, 40 graus, 20 graus. Tem como medir a temperatura. Tem como medir até mesmo a altura da voz, que é chamado de decibéis. Eles conseguem medir a altura, o volume da voz. Mas se você chegar num doutor e disser assim: doutor, está doendo, mas você não sabe dizer o tanto que dói. Não tem como você dizer dói X ou dói Y. Quando a dor é muito grande, você diz dói muito. É muita dor que eu estou sentindo. Mas não tem como a gente medir o tamanho da dor que a pessoa está sentindo. Não tem como saber o tamanho da dor, se é pouco ou se é muita. Mas uma coisa é certa: a pessoa está sentindo dor e não tem como medir essa dor. E fica uma pergunta para mim, fica uma pergunta para você: qual é a maior dor do mundo? Qual a maior dor que uma pessoa pode sentir nessa vida? A vida que nós vivemos é vida de dores. Se você assistir a televisão, o que mais vai ter é propaganda de remédios para aliviar ou para combater a dor. E existe uma que é bem famosa, que diz assim: tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Dorflex, a dor passou. Anador e tantos outros. E a gente aprende muitas vezes, mas existem dores que o Doril não resolve. Existem dores que o Dorflex não resolve. Existem dores que o Anador não resolve. E existem dores que o médico não vai resolver. Nós procuramos o máximo evitar ter dor. Todo ser humano, ele corre da dor. Um dia eu estava no médico com um toxicólogo. Dormi de mau jeito. E então o doutor me consultou e disse: olha, tem a injeção e tem um remédio, comprimido, qual é o que você quer? Eu disse assim: qual é a diferença dos dois? Ele disse: a injeção aqui é de graça e o remédio você vai ter que comprar. Eu disse: eu quero a receita para comprar o remédio. Ele disse: você está fugindo da dor da agulha, né? Eu disse: é claro, doutor, eu não gosto muito de sentir dor, ainda mais de agulha. Então, a gente está sempre procurando, evitando ter dor, é ou não é? Você sempre evita passar por situações que vai provocar dores ou que provoque dor. Mas de uma coisa é inevitável: todos nós nessa vida vamos sentir dor. Que seja uma dor física, que seja uma dor emocional, ou que seja uma dor espiritual. Todos nós iremos passar por dor. Todos nós iremos vivenciar a dor. Mas a grande pergunta é: qual a maior dor que possa existir? Qual a maior dor do mundo? Há quem diga que, principalmente as mulheres, dizem que a maior dor é a dor de parto. Só que é interessante que logo depois as mulheres já querem ter outro filho e quer ter outra filha. Eu disse: essa dor não é uma dor tão grande. Mas é preciso entender uma coisa: existem momentos que nós vamos passar pela dor, e a dor é necessária. Porque muitas vezes a dor é um propósito de Deus, é uma ferramenta de Deus para lapidar o meu e o seu coração, para lapidar a nossa vida. A dor se faz necessária na nossa vida. Nós vivemos a dor por causa do pecado. Do dia que o pecado entrou no mundo, o homem passou a ter dores.
O homem não foi criado para ter dor ou para viver sentindo dor. O homem não foi criado para passar por dor, mas por causa do pecado que entrou no mundo, tanto o homem como a mulher sentem dores. E Deus não nos criou para sentir dor. E eu quero que você entenda isso aqui. O pecado trouxe a dor, o sofrimento ao mundo. E o pecado ele vai levar o ser humano que continua nele a maior dor que existe. A maior dor que existe não é a dor do parto. A maior dor que existe não é a dor de dente, não é a dor do rim, não é a dor de perder uma perna. A maior dor que existe se chama a dor da separação. Diga comigo, diga, a maior dor que existe é a dor da separação. A dor de você ser separado do seu pai, da sua mãe, e você saber que o seu pai, o seu filho, o seu amigo morreu. É a dor da separação, é a maior dor que existe na vida do ser humano. E Jesus ele passou pela maior dor que existe, que é a dor da separação, Na cruz do Calvário, ele estava ali, e a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus carregou a maior dor que um homem e uma mulher pode sentir. A dor que Jesus sentiu não foi a dor da coroa de espinho na sua face. Não foi os pregos cravados na sua mão. Não foi a dor física. Existe uma dor que vai muito além de uma dor física. Existe uma dor que é muito maior do que qualquer sofrimento humano. Nenhum sofrimento humano, nenhuma dor física se compara à dor que Jesus passou. Ouça isso aqui. Deus ele não atende a dor, ele atende a fé. Diga amém por isso. Não é porque você está sentindo dor que Deus vai se mover. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, se chama fé. Não é dor. Você pode sentir a dor maior que este mundo possa passar, mas isso não vai mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus se chama fé. Quantas pessoas estão nos hospitais sentindo dor? E por que essas pessoas não são curadas? Porque não é dor que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus e o que produz milagres se chama fé. Se uma pessoa estiver no hospital e ela tiver fé, ela é curada. Mas se uma pessoa estiver no leito cirúrgico, ou se ela estiver numa cama, numa enfermaria, sentindo dor, essa dor não pode fazer nada com ela, a não ser provocar sofrimento. Jesus, ele sentiu a dor no seu corpo, mas essa não foi a maior dor. A maior dor não foi a dor de estar pendurado numa cruz. Não foi a dor de ser humilhado, de ter sido cuspido em sua face. A maior dor que Jesus sentiu não foi a dor de ser traído. Porque talvez você diz, a maior dor que existe é a dor da traição, bispo. Só quem já foi traído sabe o quanto dói. E Jesus foi traído por um dos seus. Jesus foi traído pela multidão que outrora gritava, Hosana, filho de Davi, e depois manda crucificá-lo. Jesus, ele experimentou a maior dor que existe, que é a dor da separação. A dor da separação é a maior dor que existe. Ele estava na cruz do Calvário, e ele disse em alta voz, a Bíblia é clara, ele disse em alta voz, Eli, Eli, sabactani. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor que uma pessoa pode ter é a separação. Jesus experimentou a maior dor na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor diz, eu jamais me esquecerei de você. E como pode o Senhor Jesus Cristo, estando na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus ele está na cruz do Calvário, ele está carregando o meu ou o seu pecado, todos os nossos pecados. As pessoas condenam Judas, dizem, Judas matou Jesus. Não, Judas não matou Jesus. Jesus morreu pelo pecado da raça humana, não foi só pelo pecado de Judas. Judas contribuiu, mas o meu e o seu pecado foi o que levaram Jesus a morrer na cruz do Calvário. Nós somos culpados. Você não é inocente, eu não sou inocente. Ele morreu pelos nossos pecados.
E a Bíblia diz: todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos falhos, todos nós pecamos e estávamos separados de Deus. E Jesus veio para trazer reconciliação entre o homem e Deus. Diga glória a Deus por isso. E ele experimenta a maior dor que existe. É a dor da separação. A maior dor que existe qual é? É a dor da separação. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele estava carregando todos os nossos pecados. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Ele está ali na cruz do Calvário, o pecado da raça humana vem sobre Ele. Ele nunca pecou, mas Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. O Cordeiro puro de Deus carregou os nossos pecados, carregou as nossas culpas. Eu disse aqui semana passada, um rei fez um decreto, e ele disse que quem roubasse no seu reino, iria mandar arrancar os 2 olhos. Passou 2 anos sem ninguém roubar no reino. Depois de 2 anos pegaram uma pessoa roubando, e disseram: rei, nós pegamos uma pessoa roubando. E o rei disse: nós temos que arrancar os 2 olhos dele. É o decreto. Mas disseram: rei, é o seu filho, rei. Foi o seu filho que roubou. E agora, o que esse rei faz? Porque se esse rei muda o decreto, ele nunca poderia dizer para o seu filho: olha, você tem um pai honesto, você tem um pai justo, um pai íntegro. Ele não poderia mudar o decreto, porque senão ele não poderia dizer que era um rei honesto para o seu filho. Ele seria mais corrupto que o seu filho. Então esse rei disse: olha, tem que cumprir o decreto. Mas se ele manda arrancar os 2 olhos do filho, que amor é esse de um pai? Que coração é esse de um rei que se diz que é pai? Cadê o amor? Mas ele disse assim: arranca os 2 olhos, mas arranca o meu, poupa ele, arranca os meus 2 olhos. E então arrancaram os 2 olhos do rei. Olha o que aconteceu comigo e com você. Você falhou. Quem era para estar na cruz do Calvário era eu e era você. Era a pena, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Mas porque Ele nos ama, Ele disse: eu vou morrer no lugar dele, eu vou morrer no lugar dela, eu vou pagar o preço por ele, eu vou pagar o preço por ela. E Ele então morre na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, pagando o preço do pecado. Ele se fez carne e pagou o preço do nosso pecado, do nosso erro. E ali na cruz do Calvário veio todo o pecado da raça humana. O pecado do estrupador estava sobre Jesus, o pecado do pedófilo estava sobre Jesus, o pecado do ladrão estava sobre Jesus, o pecado do mentiroso estava sobre Jesus. Todo o pecado, o pecado que você já cometeu e que você ainda vai cometer, estava sobre ele. O pecado daqueles que ainda não nasceram, mas vão nascer e vão pecar, estava sobre ele naquela cruz. E a Bíblia diz que os olhos de Deus é santo e Deus não contempla o pecado. E naquele momento que Jesus está ali, com o pecado da raça humana sobre ele, a Bíblia não fala isso, mas segundo os estudiosos, Deus vira o rosto, porque os olhos de Deus é santo e não contempla o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus me ama, Deus te ama, mas Ele não ama o pecado. Deus, Ele não se agrada do pecado. E segundo alguns estudiosos, Deus virou o rosto para não ver aquilo que estava sobre Jesus. E naquele momento ele sente a maior dor, a dor da separação. A maior dor não é ser pregado numa cruz, a maior dor é viver separado de Deus. Aqueles que perecerem a eternidade, a maior dor não vai ser a dor do fogo, vai ser a dor de viver longe de Deus para sempre. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Deus meu, por que eu estou só? Essa é a maior dor que uma pessoa pode sentir, a dor de estar longe de Deus. Nenhuma dor neste mundo se compara à dor da eternidade.
de estar longe de Deus. Sabe qual é a maior dor do inferno? É saber que nunca mais uma pessoa vai poder contemplar a face do seu Criador, que nunca mais vai poder sentir a presença do seu Criador, porque o inferno é para aqueles que pecaram, erraram, é para o diabo e seus demônios. Essa é a maior dor que existe. Você pode sentir dores nessa terra, você pode perder pai, mãe, você pode perder carro, você pode perder a vida, mas nenhuma dor nessa terra se compara se você viver longe de Deus. A maior dor que existe se chama dor da separação. Não existe uma unidade de medida para medir a dor, mas eu posso afirmar com certeza para você: a maior dor é viver longe de Deus. A maior dor que existe é estar longe do Criador. A maior dor que existe é viver longe do Pai. Jesus diz na sua palavra que no fim dos tempos haveria guerras e rumores de guerras, e isso é o princípio das dores. Ele disse: não é o fim, é o princípio, é o que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que nos céus, Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá mais morte, nem dor. Existe um céu preparado para mim e para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? E a Bíblia diz: e Ele enxugará de todo o rosto toda lágrima. Ali não haverá pranto, ali não haverá dor. Na eternidade com Deus não haverá mais dor. Toda dor que você passar neste mundo, meu irmão, minha irmã, é passageira. Não reclame, não murmure contra Deus. Se você tiver qualquer problema, ou se você estiver passando por uma dor física, uma dor emocional, uma dor do desprezo, uma dor da traição, uma dor do abandono, a dor de ter um filho nas drogas, uma filha na prostituição, todas essas dores irão passar. Mas a maior dor que existe é a dor de viver longe de Deus. A maior dor que existe é morrer sem Deus e viver a eternidade sem Ele. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não é porque Ele estava com medo de ser pregado, não é porque Ele estava com medo de ser chicoteado, não é porque Ele estava com medo de ser esbofeteado. Ele não estava com medo disso. Jesus nunca ficou longe de Deus. Jesus nunca soube o que é estar longe de Deus. Mas na cruz do Calvário, Ele experimentou por momentos a pior dor que existe. Um segundo longe de Deus é uma dor terrível. Um segundo, 2, 3 longe de Deus é terrível. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele viveu o desamparo naquele momento por causa do pecado. E se você insistir em uma vida de erro, e se você insistir em uma vida de pecado, na vida de prostituição, de mentira, de roubo, de engano, das drogas, você vai viver a pior dor que existe, que é a dor da separação. Quando você morrer, você vai descobrir que a pior dor que existe, se você viver uma vida de pecado, é a dor da separação. Ouça isso aqui: existe um céu preparado para mim e para você, e nesse céu não haverá mais dor. Amém? O que você precisa é estar firme com Jesus. Jó passou por todas as dores, e a Bíblia diz que ele não pecou. E ele disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não importa a dor que você passar nessa terra, não importa o sofrimento que você passar nessa terra, tudo que nós passarmos de sofrimento nessa terra, comparado com a glória que nós teremos do Pai, mesmo que nós passarmos por luta, por dificuldades nessa vida, por dores, quando nós encontrarmos com o Pai, nada disso vai se comparar com a alegria que vamos ter. Amém? Qual é a pior dor que existe? É a dor da separação. Não queira viver essa dor. Procure viver diante de Deus corretamente. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Se esforce, busque a Deus. Se esforce para estar na presença de Deus. Tem um ditado de alguns cristãos que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu não sei porque tem gente que está sofrendo e não vem de jeito nenhum, querido. Eu vim pela dor. Eu nem doeu muito, mas eu vim pela dor. Mas eu estou aqui firme, não por causa da dor, porque eu não quero viver a maior dor que existe, que é a dor da separação eterna. A minha dor me empurrou para Deus. A tua dor, o teu sofrimento está te empurrando para Deus. Você não sabe por que você está sofrendo, mas isso está te empurrando para que você se aproxime mais de Deus, para que você não viva a maior dor que existe, que é a dor da separação. Eu quero orar por você,
para que você a cada dia se firme mais na presença do Senhor. Amém? Fique de pé que eu vou orar por você. Nós vamos ter, querido, a Santa Ceia. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor que existe é a dor da separação. Não queira viver uma eternidade longe de Deus. Nós vamos ter a Santa Ceia. Bispo, para quem é a Santa Ceia? A Santa Ceia é para quem já é batizado. Se você já é batizado, você pode tomar a Santa Ceia. Bispo, eu pequei. Peça perdão a Deus. Esse é o momento de você se consertar, de fazer uma aliança com Deus. Bispo, eu não sou batizado, não tem problema, fica de pé. Você vai participar da oração. Mas a Santa Ceia é para aqueles que já são batizados. O que é a Santa Ceia? Quando Jesus, na última ceia, pegou o pão e o cálice, ele disse: esse pão representa o meu corpo, que é dado por vós. E esse cálice, o vinho, nós vamos tomar o suco aqui de uva, ele disse: representa o meu sangue. Ele disse: fazer isso toda vez em memória de mim. A Santa Ceia é para que você nunca se esqueça que ele viveu a maior dor que existe, que não é a dor de dente, mas que é a dor da separação, por amor de mim e de você. E através dele nós temos a condição de não vivermos a maior dor que existe, que é a dor da separação com Deus. Através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Ele morreu para que você não experimente essa dor. Tem pessoas que dizem: eu não desejo essa dor para nenhum, meu pior inimigo, eu não desejo essa dor que eu estou passando. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu para que você não experimente mais essa dor. Ele morreu para que você receba Ele como Salvador e que você possa ser salvo. Feche os teus olhos neste momento. Nós vamos ter uma canção e você vai fazer a sua reflexão, a sua oração e falar com Deus antes da ceia. Fale com Deus e se renda a Ele de todo o seu coração. Diga para Ele que você não quer viver essa dor, esse sofrimento da separação, de estar longe de Deus. Se renda a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Se renda a Ele. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Jesus, esse é o teu sangue. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o coração. Mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Fala do amor do Pai. Me prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, nós oramos, Pai, nessa noite, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor aumente a nossa fé, ainda que passamos por dores, meu Pai, nessa vida, ó Deus, mas que nós não possamos viver a maior dor que exista, meu Pai, que é a dor de estar longe de Ti, a dor da separação eterna. Pai, eu oro por aqueles que estão fracos espiritualmente, meu Pai. Dê força a este homem, dê força a essa mulher que não tem conseguido orar, que não tem conseguido jejuar, que tem tido até mesmo dificuldade para congregar, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu filho, fortaleça a tua filha. Ó Deus, eu oro, meu Pai, para que em nome de Jesus o Senhor levante aqueles que estão caídos. Ó Deus, eu oro para que o Senhor dê força para aqueles que estão fracos. Eu oro por aqueles, meu Pai, que se desviaram da tua casa,
Visita, meu Deus, aqueles que estão longe, meu Deus, da tua obra, meu Pai. Aqueles que abandonaram o chamado. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor acenda o fogo no coração dos teus filhos, para que o Senhor acenda o fogo no coração das tuas filhas, meu Pai. Ó Deus, eu oro nessa noite para que o teu Espírito Santo traga salvação no nosso meio, quebrando o coração deste homem. Ó Deus, essa pessoa, meu Pai, que o Senhor chamou, que o Senhor tem um propósito na vida dela, que esse propósito se cumpra nessa noite, Pai, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Antes da gente participar da ceia, eu queria fazer um apelo. Você que está aqui talvez, e você diz: bispo, eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está te chamando. Ninguém sabe qual é a última hora. Você não sabe o que será daqui 5, 20, meia hora. Você não sabe do dia de amanhã. Mas Ele está te chamando, porque Ele não quer que você viva a maior dor que possa existir, que é a dor da separação. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que aqueles que o receberem, Ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou nas igrejas e eu prego e eu digo assim: quem quer vitória, levanta a mão. E as pessoas dizem: pastor, eu quero a vitória. Eu digo: quem quer milagre, quem quer bênção, levanta a mão. As pessoas dizem: eu quero o milagre, a bênção. E no final do culto eu digo: quem quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão. E muitas pessoas dizem: hoje não, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Jesus diz: vinde como estás. Venha como você está, Ele te recebe do jeito que você está, e Ele que depois vai te mudar, vai te ajudar a se libertar. Você que talvez está afastado ou nunca entregou a vida a Jesus e está sentindo no seu coração que é hora de você fazer isso, eu queria que você que deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite, ou reconciliar com o Senhor, dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui à frente. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. A maior dor que possa existir é a dor da separação. Ele morreu na cruz do Calvário para que você não vivesse longe de Deus. Tem mais alguém que gostaria de reconciliar ou entregar a vida com Jesus? Dê um sinal com sua mão, eu vou orar por você. Aleluias. A igreja, estenda as mãos para cá. Como é seu nome? Lucimeire. Feche os teus olhos, Lucimeire. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro dos céus. Perdoa todos os meus pecados. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Lucimeire, meu Pai. Ela que recebe o Senhor como Salvador da vida dela. Escreva o nome dela no livro dos céus. Quebra toda a maldição, Pai. Sela ela com teu Espírito, que a partir de hoje a história dela, a vida dela venha mudar. Pai, eu declaro a tua salvação na vida dela, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Amém, Lucimeire? Parabéns, viu? Melhor decisão que você podia tomar. Glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Vamos dá um abraço nela aí. Dá um abraço nela. Amém. Eu vou pedir que passe os elementos da ceia. Você que vai cear, fique de pé. Não coma ainda e não beba ainda, querido. Nós vamos comer junto. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, o céu, teu sangue. Feche os teus olhos e se renda a Deus. Da cruz, mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Do amor do Pai, me prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
prepara para nós. Prepara para nós o caminho para ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Estenda os elementos para o alto. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: Senhor, me ajuda a permanecer firme na Tua presença, e que eu venha ser um canal da Tua salvação nessa terra. Diga: Senhor, consagra este suco, para que quando eu tomar, eu venha lembrar do Teu sangue derramado na cruz do Calvário para me salvar. Diga: Senhor, consagra este pão, para que eu venha me lembrar do Teu corpo que foi entregue por mim naquela cruz. Coma do pão, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por você. Assim como você mastiga este pão, assim foi o corpo dele, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado para te salvar, o sangue que nos perdoa de todos os pecados, e agradeça a ele pela maravilhosa salvação Que nos lava dos pecados, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Oh glória! Que nos lava dos pecados, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra que Ele falou aos nossos corações. Os visitantes, lá no final, eu vou pedir para entregar para vocês o nosso cartãozinho com o número do WhatsApp. Pega o cartãozinho com o nosso número, salva lá no seu celular, manda um oi e fala seu nome, que eu vou salvar o seu número e vou mandar mensagem de fé, vou mandar orações para você. Amém? Lembrando, terça-feira nós temos aqui o culto de mulheres, e nessa terça-feira nós vamos ter aqui na igreja, querido, o chá de bebê da pastora Luciene. Então, mulheres, venha participar do chá de bebê da pastora Luciene. Quarta-feira nós estamos na campanha As 12 Promessas de Deus, e sexta-feira culto de libertação. Não falte em nome de Jesus, amém? Fique de pé, vamos orar, agradecendo o Senhor por esse culto. Isso, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor, quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Quero te agradecer por ter falado aos nossos corações através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, continue, Senhor, falando conosco. Pai, leva cada um para suas casas, guardado, protegido, livra de todo mal. Dê a essa pessoa uma noite de paz. Ó Deus, que quando ela deitar, ela venha dormir o sono do justo. Tira toda a insônia, toda a preocupação. Ó Deus, e abençoa a semana dessa pessoa. Que seja uma semana de boas notícias, uma semana de vitória, de conquista, de realização. Pai, nós oramos e declaramos a Tua igreja abençoada em nome de Jesus. Os que crê, diga amém. Deus abençoe a todos, sucesso. 1 milhão de bênçãos, querido. Forte abraço.